A indústria siderúrgica precisa de grupos distintos, porque ela, conforme o programa, o plano de produção, os aços que vão planejar, ela joga mais um tipo, menos outro, e assim sucessivamente. E também por questão de alternativa na compra. Há problema do transporte e tudo, ela tem num pátio, às vezes, até 6 grupos de carvão, né? E vai fazendo o mix para entrar na coqueria, devidamente já balanceado, para fazer coisa. Eu estou dizendo esse detalhe porque o carvão de Santa Catarina, embora sujo, ruim, heterogêneo, etc., muita cinza, etc., ele sempre tinha seu lugar e sempre ajudava a balancear, fazer o mix ideal na mistura para ir para a coqueria, né? Agora, qual era a característica deste carvão? Característica, saía com processos com grande dificuldade da extração, mas eram os técnicos, foram aos poucos ficando de primeira qualidade, saía, eram transportados também com certa dificuldade para o lavador, chamado lavador de Capivari, naquela ocasião, que era um lavador um tanto rudimentar, com tanta cinza que no final, depois de muita lavagem, não sei qual o percentual de rejeito, mas vocês podem imaginar, saiu um carvão considerado já de bom tamanho, com 18,5% de cinza, né? Tem carvão com 2, 3% de cinza, às vezes, que chega no pátio da mina importada. Esse com 18,5% de cinza, o problema da cinza principal é a questão de rendimento, né? E também a questão engole um pouquinho do poder calorífico do produto. Mas com esse 18,5% de cinza, o carvão é tão bom, né, com relação à sua reatividade e volatilidade, e também uma boa resistência mecânica depois dele lavado, que dava um sucesso. A Usiminas, no caso onde eu trabalhei, usava 20%. Tinha lei obrigando que as empresas siderúrgicas usassem pelo menos 20% de carvão nacional. Mas a Companhia Siderúrgica Nacional chegou a usar 100%. É claro que ela fazia, em outras frentes de mineração, pegava carvão com menos volatilidade, fazia um mix lá e funcionou. Funcionou muitos anos com carvão 100% nacional. Então, um carvão que chegava caro na usina por força, tanto dificuldade de extração, quantidade de cinza, quantidade de enxofre, a pirita lá era aos montes. O enxofre não tinha grande problema, porque a desfuração na usina siderúrgica ela é de tecnologia bem adiantada e é possível controlar muito bem. E a cinza é a questão de dar maior mesmo rendimento. Mas, aliado a isso, o custo alto da lavagem, porque o rendimento era muito baixo. O sistema de cabotagem de transporte era horroroso, né? Então, chegava caríssimo, tinha que ir pelo mar e chegava na Companhia Siderúrgica Nacional. Nas Minas, pior ainda, que ainda tinha que ir a Vitória, de Vitória pegar a ferrovia da Vargem do Doce para chegar no Padre dos Vinhos. Mesmo assim, as nossas siderúrgicas eram competitivas. Então, o carvão não pode ser injustiçado dessa maneira, falando no aspecto técnico-econômico, assim, como no geral. Agora, com relação à situação atual, eu gostei de ver, relembrei que faziam mais ou menos uns 30 anos que eu não mexia com carvão, cheguei a fazer um trabalho para identificar todas as reservas e fazer identificar a reserva, uns diagnósticos de suas aplicações e o problemático transporte, porque se visava naquela época uma racionalização em tudo, investimento, tanto na parte de embarque, quanto na cabotagem, né? E, então, naquela época, nós tínhamos aí cerca de já 32 milhões de bilhões de toneladas de reservas, né? Os números, as proporções são aquelas que foram mostradas ali, mas o trabalho que eu fiz, de encomenda do próprio governo, deu conta de
horizontes muito animadores, né? Assim, só para dar uma ideia, embora não tivessem aí identificado uma grande província que eu vou procurar comentar aqui para o nosso colega Renato comentar, fazer a sua avaliação, naquela ocasião, a gente já enxergava o carvão em cima de, no mínimo, um tripé. Parte para a siderurgia. Para a siderurgia tem que ser um carvão de resistência mecânica a coisa fluida, chamado FSI, né? Bom, elevado, não sei, o número, mais ou menos, na época era de 3. Esse é um número, um número significativamente resultante de teste, né? Ter o mínimo possível de contaminantes nocivos à prova siderúrgica. E ser economicamente viável para chegar lá na usina. A variedade era muito grande. Na ocasião, só essa região que foi mostrada aí, que é mais relacionada à camada barro branco, né? O Ribonito. Ribonito, eu não sei qual das duas estava menos explorado que a outra. Qual que hoje ainda está pouco explorada? Que tem uma que ainda, segundo os dados, ainda merece ser bem explorada em relação àquela época. Bom, então, o carvão tinha finalidades siderúrgicas, animadoras, com desenvolvimento. Esse carvão, basicamente, Santa Catarina, porque a gente classificava carvão metalúrgico quando se prestava para os fins metalúrgicos e siderúrgicos. E carvão chamado, vamos dizer, energético, que é aquele que não precisava dessas qualificações, era só para fins térmicos, né? Usina hidrelétrica, termoelétrica, etc. O gasificação. Então, enxergava o carvão metalúrgico para as usinas siderúrgicas, enxergava aqueles carvões que podiam ser mais desenvolvidos, mais bem aproveitados para as termoelétricas. O potencial termoelétrico na época podia multiplicar por 3 ou 4, era uma coisa assim, em relação da ocasião. As principais usinas eram em Candiota mesmo, no Rio Grande do Sul, e tinha ainda 2 lá em Santa Catarina. E também para a gasificação, porque eu cheguei a fazer uma classificação na época, em que se destinava, de acordo com os usos principais, aí como subproduto, como aproveitamento, carvão com baixo poder calorífico, né? Carvão, vamos dizer, abaixo de uns 4.000 quilocalorias, carvão de médio poder calorífico, né? Por volta até de 5 e poucos mil quilocalorias por quilo, e de um pouco acima de médio, que de alto poder mesmo nós não tínhamos, né? E uma carboquímica propriamente dita, né? E naturalmente, o que já era, na época, aproveitada a cinza para a indústria de cimento. Então, havia uma integração que dava uma perspectiva muito boa nos aspectos econômicos para o crescimento da indústria do carvão. Bom, depois isso aí, então, muda o governo, eles esquecem, né? Então, aconteceu isso. Inclusive, é incrível que, lá pelos anos 80, e casualmente me pediram para fazer, eu fazia, mas eu era subcontratado de empresa grande. Eu fazia o trabalho da empresa que apresentava lá para o Ministério, na época, Minas e Energia, e o Ministério do Transporte também. Mas aí me deram para fazer um balanço sobre viabilidade ou não da empresa próspera, da CSN, né? Que era maior. O resultado, né, foi um trabalho que gostei muito. O resultado foi positivo, né? Eu se eu não me engano, botei 3 condicionantes. As melhorias técnicas com relação à parte de extração, e principalmente o transporte, a retirada da mina com o máximo de aproveitamento possível, né? Um lavador novo, né? Completamente modernizado, de grande capacidade, em lugar daquele lavador de Capivari. Um aproveitamento dos rejeitos, porque tinha, inclusive, na época, eu me lembro que a Natron, do Bittencourt, fez umas 2 alternativas de aproveitamento de rejeito piritoso. Fazia
podia fazer uma usina de ácido sulfúrico, inclusive até o aproveitamento, até fazer uma usinazinha de gusa, né? E não havia problema, porque o rejeito piritoso é uma coisa horrorosa. Isso era um grande impedimento lá na região. Mas a questão é que tinha solução. Soluções técnicas e econômicas não faltavam. Ficava o prato feito. Quando eu apresentei com base nesses trabalhos altamente confiáveis e tudo. Tá. E, finalmente, o transporte de cabotagem, né? O governo investir nisso, ele estava fazendo benefício positivo, não tinha contrapartida negativa nenhuma, acabou, estava sem problema, a condição, a situação do carvão crescia muito, a nossa dependência fora naquele tempo era pior, hoje é menos hoje não tem problema, mas desaparecia. E ainda tinha expectativa de usinas siderúrgicas direto para aproveitar qualquer tipo de carvão lá em Santa Catarina. Eu mesmo cheguei a adiantar um processo usando direto, né? Direto não significa redução direta, usando uma produção de gusa de forma elétrica, direto no chamado processo Elred, desapareceu. Isso era sueco, né? E ele seria o ideal, porque ele aproveitava tudo. Qualquer carvão da região, ele aproveitava. E também os caras desanimaram porque não avançava os acertos com a parte do governo, e o particular, de fato, como ele vai, se o governo é o primeiro interessado. Bom, aí, na situação da Próspera, né, então, a minha conclusão final é que não devia vender, devia ser mantido com aqueles condicionantes. Resultado final, mexer, esquecer e tal, aí acabaram vendendo, né? A CSN não se virou também e a Próspera deixou de existir. Bom, na questão eu quis colocar apenas para mostrar que o nosso potencial, de fato, quando nós tínhamos menos condições, já era viável, agora mais ainda. Então vem uma parte final da situação do carvão brasileiro, seguinte, quando lá pelo início dos anos 70, eu já estava em Brasília na época, meados dos anos 70, trabalhando no Conselho de Siderurgia e depois na Siderbras, a CPRM me apresentou uma descoberta no Rio Grande do sul de Santa Catarina até o litoral do Rio Grande do Sul, na região de Santa Terezinha, né? Uma província mineral que era dividida em 3 grandes jazidas. A primeira próxima do Santa Catarina, menos profunda, denominada Morungava, né? Por lá de Tamanaí. Uma outra mais adiante, em direção noroeste, direção sudeste, denominava Chico Lomã, mais profunda. E, finalmente, na região de Santa Terezinha, já no litoral, a tal jazida Santa Terezinha. Falando só sobre essa Santa Terezinha, as pesquisas na época já deram conta que a nível de 300, 400 metros, o carvão em si, as camadas de carvão já davam, as amostragens já davam um carvão com somente 15% em situ. Isso era fantástico, de cinza, né? Ora, nós tínhamos lá um que já ia para a usina com 18, pô. Então, aquilo era um achado. E eu fiquei animadíssimo com aquilo. Depois, posteriormente, se via informações que foram desenvolvidas um pouco mais de pesquisa, parece que com uma associação que durou algum tempo da Copel, uma companhia Vale Rio Doce, que foram a nível de 600 metros, que o teor de cinza chegava a, parece que 8%. Um nível assim. Quer dizer, a profundidade, o teor de cinza, isso teoricamente seria mais ou menos natural. Mas baixava o nível de cinza muito baixo e, mais importante, não tinha enxofre, pelo menos a montagem que eu conhecia na época, e o FSI, a resistência do carvão para fins de coqueificação, era satisfatória.
Naquele tempo, precisava-se um número dessa ordem para cima. Parece que tinha, daí da ordem 3, 4. Mas, hoje em dia, as tecnologias da coqueificação já trabalham com carvões com índice de resistência até inferiores. Então, esse carvão seria uma maravilha para o nosso setor siderúrgico. A reserva, na época, entre medida, que quase não teve nada, mas a inferida, indicada, entre tudo, não sei como é que, não me lembro qual foi a definição deles, mas dava aí na ordem de 8, 10 bilhões de toneladas. Então, isso é um número que seria acrescentado aos 32 bilhões. Que daqueles 32 bilhões que ali foram mostrados, cerca de 20 era Rio Grande do Sul, Candiota, né? Que também é um grande exemplo de como se aproveita bem o carvão. Com aqueles 4 metros, beleza, aí, quase céu aberto, né? O carvão ali, naquela época, que eu mexia com isso, tinha 54% de cinza, né? E, no entanto, gera economicamente a energia elétrica sem problema. Agora, pulando assim mais adiante, que é um grande problema que joga o carvão, então, o governo, nós não fizemos pesquisas, avançamos em nada com relação assim, a essa descoberta nova, né? Que seria, se me perguntar o que se faz com Santa Terezinha, por exemplo, eu faria o seguinte, faria um quadripé ali, siderurgia na primeira, vamos dizer, na mineração seletiva do carvão, nós tiraria a fração siderúrgica, depois tiraria a fração para a termoelétrica, da termoelétrica tirava a cinza, teria então a finalidade das sementeiras, e finalmente ia sobrar ainda o que sobrava de frações, nós teríamos uma bela carboquímica ali, de fato, com gasificação, afinal de contas, substituindo muita coisa da petroquímica, né, que seria. Então, integrando isso tudo, quer dizer, cada coisa sendo crédito de outra, nós não tem no mundo alguma coisa economicamente mais viável. Então, isso realmente deixa a gente triste, né? O carvão, hoje no mundo, ele ainda, falou ainda, eu não sei se ainda, mas eu não acredito que ele vai baixar tanto com o advento das energias muito renováveis, porque o óleo vai reduzindo muito mais rápido que o carvão. Eu queria que o Renato depois me confirmasse que minério de ferro é, de fato, das maiores